Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, ao Raiz Tricolor, canal inteiramente dedicado ao Fluminense. E hoje, no nosso primeiro vídeo, nós vamos listar as 5 maiores contratações da história do Fluminense. As 5 contratações mais caras da história. Ou seja, aqueles jogadores que chegaram por muito dinheiro no Fluminense. Mas é importante frisar que a moeda do Brasil é o real. Então essa lista vai ser feita em reais. Afinal de contas, se você compra em dólar em 2008, nem sempre o dólar vale a mesma coisa em 2017. Então vai ter uma diferença, mas no bolso do Fluminense saiu em reais de qualquer jeito. Mas antes de fazer essa listinha, você tem uma obrigação nesse vídeo, que é se inscrever no canal. A gente já começou com um bom número de inscritos, já fui divulgando aí antes, então já estamos começando, mas precisamos de mais. Divulga esse canal. Não existe outro youtuber tricolor, a não ser videozinhos com a voz do Google, mas não existe um youtuber que bota a cara aqui e fale sobre curiosidades do Fluminense. Então valorize isso, se inscreva no canal, compartilha nos grupos que você tem sobre o Fluminense, WhatsApp, Facebook, compartilha no seu perfil do Twitter, dá essa ajuda, comente aqui embaixo também sugestões pra gente falar, beleza? Então bora pro vídeo agora. Em quinto lugar, Rafael Sobis veio do Al Jazeera pro Fluminense em janeiro de 2012 por 8,7 milhões de reais. Apesar da transferência ser datada de 2012, essa transferência mais cara, Sobis já estava no Fluminense desde julho de 2011, que ele tinha vindo por empréstimo e a conclusão da transferência, a compra mesmo, aconteceu em 2012. Foi apresentado no dia 20 de julho de 2011, junto com os argentinos Martinúcio e Lanzini, no Fluminense, os dois. Depois de um primeiro semestre de altos e baixos no Internacional, ele teve muitas contusões, o Fluminense conseguiu contratá-lo, teve uma queda de braço com o próprio Internacional, o Fluminense levou. Rafael Sobis ficou no Fluminense até dezembro de 2014, quando ele foi vendido numa transação muito alta em valores para o Tigres do México. Eu não vou entrar no mérito dos valores agora ainda já dessa transação, porque eu pretendo fazer um vídeo sobre as maiores vendas do Fluminense. Nesse período, entre julho de 2011 e dezembro de 2014, ou seja, 3 temporadas e meia, Sobis jogou 180 partidas e marcou 42 gols. E boa parte desses 42 gols foram de golaços. E uns exemplos estão passando aí na tela, que é golaço contra o Santos, golaço contra o Atlético Paranaense, golaço contra o Figueirense e essa bola sensacional contra a Portuguesa, que fez uma curva inacreditável. A verdade é que Rafael Sobis, apesar de ser a 5ª transferência mais cara da história do Fluminense, teve futebol dentro dessa passagem, obviamente, que deixou mais saudade de todos dessa lista. Enfim, saudades e boas lembranças. Em quarto lugar, Edinho. Exatamente, o volante Edinho, que saiu do Palmeiras e chegou ao Fluminense por 8,8 milhões de reais. Esse talvez seja o nome que cause maior estranheza no torcedor tricolor quando veja que ele está nessa lista de maiores transferências. Edinho também chegou em 2011, mas chegou no início da temporada, chegou em janeiro. De início, ele até foi colocado para jogar como zagueiro, apesar de todo mundo saber que ele era volante, etc. Ele começou jogando de zagueiro, a zaga do Fluminense era muito criticada na época, mas ele se firmou de titular mesmo, absoluto, quando foi jogar de volante. E ele estava nas conquistas do Carioca e do Brasileirão de 2012, era titular também da equipe absoluta. E eu falei lá no início que talvez essa seja a posição que cause mais estranheza, porque Edinho, apesar de ter tido um bom tempo ali no Fluminense, ter feito boas atuações, quase sempre pouco contestado, ele é de uma posição, assim, digamos, pouco valorizada, que é o de primeiro volante. Ele mesmo, dentro dessa posição, não se destaca tanto, e além de o primeiro volante também tá acabando no futebol moderno, Não tem mais aquele jogador só da paulada e que não tem uma habilidade tão grande. Pra mim, pelo menos, parece um cara que nunca se destacou tanto, um jogador normal pra posição dele, mas que estava nos clubes certos, nos anos certos. E aí virou um multicampeão. Edinho ficou no Fluminense até o final da temporada de 2013, ou seja, 3 temporadas completas. No final desse ano, ele acertou com o Grêmio. E nesses 3 anos, Edinho jogou 163 partidas pelo Fluminense. E entre falhas, botinadas, chutes na canelas e expulsões, ele conseguiu marcar apenas um gol. E foi um golaço contra o Figueirense, numa pancada de fora da área. É o legítimo volante caneleiro. E na terceira posição, Richarlison, jogador que veio do América Mineiro pro Fluminense por 10 milhões de reais no final da temporada de 2015 e início da temporada de 2016.
Com 18 anos, Richarlison havia se destacado muito na Série B 2015, que o América Mineiro subiu, teve chance de ser campeão. O Fluminense conseguiu a contratação, comprou 50% dos direitos dele por 10 milhões de reais e ele chegou ao tricolor para jogar a temporada de 2016. Richarlison demorou para se firmar como titular no Fluminense. Ele ficou muitas partidas no banco, entrando no segundo tempo. Só que o primeiro gol dele foi já no Fla-Flu, pelo Brasileirão 2016, uma chuva danada, um jogo em Natal, e ele aproveitou uma falha da zaga e driblou o goleiro para fazer o gol. Richarlison terminou 2016 com um saldo positivo na carreira, porque além dele ter começado a se firmar no Fluminense, ele também chegou à seleção brasileira sub-20, mesmo com 18 anos ainda. Em 2017, ele já começou o ano em janeiro disputando o Sul-Americano sub-20 como titular. E depois que acabou a competição, o Brasil até fracassou nessa competição, Richarlison voltou, não quis férias e já entrou no esquema de 3 atacantes de Abel Braga, que fez com que ele e o Wellington Silva se destacassem muito na época. E aí, depois de uma sucessão de boas partidas no Carioca, entrando no Brasileiro e ele se destacando muito no Fluminense, ele foi vendido ao Watford da Inglaterra, joga a Premier League, dia 31 de julho de 2017, em uma das maiores vendas da história do Fluminense também. E na segunda colocação, a compra de Wellington Silva, que eu acabei de citar no trecho do Richarlison. Wellington Silva, em 2016, vindo do Arsenal para o Fluminense, que pagou 10,8 milhões de reais. Revelado na base de Xerém, na base do Fluminense, o Wellington Silva se destacou muito quando subiu pro profissional e logo foi vendido pro Arsenal em 2011. Ele foi muito cedo pra lá. Rodou em vários clubes, não conseguiu se firmar e voltou ao Fluminense em 2016, que é a data dessa passagem, dessa compra de Wellington Silva. Como ele chegou em julho, ele ainda jogou o segundo semestre de 2016 e era titular absoluto, jogando bem. E aí veio 2017. 2017, como eu falei lá no trecho do Richarlison, a época em que tinha Richarlison, Wellington Silva e Henrique Dourado, foi um destaque do tricolor em 2017. E ele já começou se destacando por fazer muito gol em clássico, marcou contra o Flamengo na final da Taça Guanabara, contra o Vasco 2 vezes, uma delas de letra, tanto que ele foi eleito para a seleção do Campeonato Carioca de 2017. O Wellington chegou a ser vendido para o Bordeaux da França, foi tudo certo, fechou a venda, o Fluminense até desinscreveu da Sul-Americana, mas chegou lá e ele não passou nos testes físicos. E aí voltou para o Fluminense. O Fluminense manteve ele no elenco, mas mesmo com a saída de Richarlison, ele ficou o segundo semestre disputando posição e na maioria dos jogos, começando até mesmo no banco. E aí, já no início de 2018, o Wellington Silva foi emprestado para o Internacional de Porto Alegre. Nessa passagem, o Wellington Silva marcou 10 gols em 66 jogos pelo Fluminense. E na primeira posição das transferências mais caras da história do Fluminense, Thiago Neves. Em 2011, trocando o Al Hilal da Arábia Saudita pelo Fluminense por 16,2 milhões de reais. Na realidade, Thiago Neves não trocou muito bem o Al Hilal pelo Fluminense, porque ele chegou em janeiro de 2012, mas a temporada 2011 dele tinha sido até muito boa pelo Flamengo. Por sinal, foi uma chatice danada essa disputa entre Flamengo e Fluminense pelo jogador, porque o Al Hilal queria vender, o Flamengo queria renovar o empréstimo e o Fluminense foi lá e pagou pra comprar e também fez a diferença a esposa dele ser tricolor, e isso gerou até um monte de comentários e a torcida esqueceu rápido que ele passou pro Flamengo também, né? E mais uma vez, Thiago Neves passou pelo Fluminense rapidamente. Thiago Neves nunca teve uma passagem grande pelo Fluminense. Em 2009 foram 6 meses, aquela de 2007 e 2008 foram de 2 anos, e essa também. Foi uma temporada e meia, porque em julho de 2013 ele foi vendido novamente. Nesse período dessa contratação, ou seja, temporada 2012 e a metade da temporada 2013, Thiago Neves jogou 65 jogos e marcou 11 gols. O destaque é que desses 11 gols, 4 foram em cima do Vasco. 2 numa partida pelo Brasileirão e 2 em partidas pelo Campeonato Carioca, que, por sinal, ele foi campeão nesse ano. Em 2012, estava no elenco campeão carioca e campeão do Brasileirão, esse elenco que dá uma saudade enorme em todo o tricolor. Bem, esse foi o primeiro vídeo aqui do canal Raiz Tricolor, espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem, avisem aqui no comentário o porquê que vocês não gostaram, que a gente vai alterando, porque afinal de contas é um conteúdo produzido para torcedores do Fluminense. E todo final de vídeo eu vou dar uma dica de algo interessante para se ler ou para se assistir. E a dica de hoje é desse livro aqui, ó, La Doce, né? La Doce, a torcida do Boca Juniors. A explosiva história da torcida organizada mais temida do mundo, do Gustavo Grabia. É um livro muito interessante, conta a história da torcida do Boca Juniors e por que ela é relevante para o torcedor do Fluminense. Porque a gente calou essa torcida. Quem é o brasileiro que vai lá dentro da Bombonera e ganha?
Fluminense. Então é um livro bem interessante, recomendo a leitura, deve estar à venda em várias livrarias, livro muito maneiro. E aí toda semana vou trazer alguma indicação legal. Se gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo, comenta e compartilha com os grupos do Fluminense. Até a próxima semana e saudações tricolores.